Falando em guerra política, mirando as eleições, Guta Pini, o principal opositor de Lula, justamente nessa pré-campanha para as eleições desse ano, o Flávio Bolsonaro, o senador, ele concedeu uma entrevista ontem ao Flow Podcast. Lá, ele afirmou que a viagem que ele fez aos Estados Unidos na semana passada para participar da audiência sobre as tarifas adicionais foi uma tentativa de sensibilizar Donald Trump. Nós temos diversas coisas aqui que podem interessar os Estados Unidos e vice-versa. Vamos sentar e ver o que é melhor para o Brasil e para vocês. Sem tarifa sobre a mesa, espera só um pouquinho. Foi a minha tentativa de sensibilizar o cara. Ali, né? Então, assim, era a arma que eu tinha. Não foi por causa de eleição. Porque, assim, independente do resultado da eleição, cara, se eu conseguisse isso, ou eu ou o outro candidato... Vai ter que lidar. Vai ter que lidar. Marcelo Suano, o Flávio Bolsonaro resumiu aí nesse trecho da conversa no Flow Podcast o objetivo de ter participado daquela audiência na semana passada em Washington, quando ele teve ali um espaço de 5 minutos, aproximadamente 5 minutos, e no seu discurso ele pediu o adiamento da aplicação das tarifas ao Brasil. Aí, quando ele estava de volta ao Brasil, ele disse que pediu a não aplicação dessas medidas. E como vimos também, ele disse há pouco, nessa entrevista, que tentou sensibilizar Donald Trump naquela outra viagem que ele havia feito, naquele encontro, quando ele foi recebido pelo presidente americano na Casa Branca. É interessante, Daniel, porque isso é exatamente o que ocorreu. A sensibilização foi o destino, ou foi a intenção clara do senador Flávio Bolsonaro. Agora, é curioso que Sua Excelência, o presidente Lula, não tentou sensibilizar Xi Jinping quando jogou a tarifa de 55%. Ele não tentou sensibilizar o governo chinês e nem argumentou para o governo chinês que ele não poderia tomar decisões unilaterais. Deveria ter colocado à mesa de negociação, que certamente com uma rodada de cervejas e um tira-gosto qualquer, eles poderiam chegar a alguma conclusão. Ele já é capaz de parar uma guerra numa mesa de bar. Por que ele não tentou sensibilizar o presidente chinês, com quem ele tem uma grande empatia? Essa seria a grande questão. Aí o que nós vemos? Ora, o senador Flávio Bolsonaro, sim, buscou a sensibilização, porque ele sabe que o máximo que ele poderia fazer naquele momento era trazer elementos concretos, inclusive para dizer que, se porventura viesse a tarifa, a sociedade brasileira seria prejudicada. E ela estaria sendo prejudicada não pelos Estados Unidos na reivindicação dos seus interesses, mas pelo governo brasileiro, que não está nem aí para negociar aquilo que é melhor para a nossa sociedade. E não está querendo sensibilizar ninguém, nem os seus aliados de espírito, no caso, o presidente da China, que além de ser presidente da China, é secretário-geral do Partido Comunista da China, chefe das Forças Armadas chinesas. É quase uma concentração absoluta numa única pessoa. Sonho de verão de Sua Excelência, o presidente Lula, que adora ser um Xi Jinping aqui no Brasil, certamente fazendo as mesmas coisas que devem ser feitas lá. Pode até vir a matar a fome por um certo período, mas até matar a fome, outras pessoas morrerão por outras razões, incluindo perseguição. Pois é, depois da oficialização dessa medida sobre os produtos brasileiros, Berenice Leite, dividindo a tela mais uma vez comigo, o que Lula fez, o governo Lula fez. Nós acompanhamos aí na reportagem inicial aqui do nosso jornal, repudiando o tarifaço, dizendo que vai aplicar a lei da reciprocidade, criticou a família Bolsonaro, colocou na conta da família Bolsonaro essas tarifas. Já o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, afirmou que Lula colocou o ego à frente de fechar um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro. A afirmação aconteceu um pouco depois da oficialização da tarifa de 25% sobre a maioria das importações brasileiras. Eis aí na tela o que o Marco Rubio escreveu. E, segundo Rubio, a medida é uma resposta direta à postura do governo petista durante as negociações bilaterais. Negociações que duraram um ano, Berenice. Muito tempo, né, Daniel? Não adianta pensar que em uma semana ou em um mês eles resolveriam e reverteriam essa situação, já que o Brasil em nenhum momento reconheceu que estaria agindo de forma desleal do ponto de vista de negociação, já que são vários tópicos listados nessa seção 301. O desmatamento, a questão do sistema financeiro do PIX, que a Guta muito bem trouxe, né? Os Estados Unidos até deixaram claro aí nessa nota de ontem,
que eles querem simplesmente que as empresas, né, instituições financeiras norte-americanas tenham condição de competir com o Pix, né? Então, eles que apresentem agora as ferramentas. Quem ganha é o consumidor com essa livre concorrência. Agora, fora isso, teve também a questão da censura, vários pontos, e achei que esse comunicado do secretário de Estado dos Estados Unidos, do Marco Rubio, foi muito na linha do que o senador Flávio Bolsonaro disse com a imprensa ali, logo depois da audiência que participou, né, que o posicionamento do presidente Lula não era de um estadista, pois estava colocando ali os seus interesses à frente do país, né? Ele não estava preocupado em nenhum momento com a taxação, com as consequências disso, que podem ser várias, né, inúmeras, desemprego, enfim. Tudo isso impacta no setor econômico desses produtos que serão, de fato, taxados a partir do dia 22 de julho. E o Lula também, Daniel, a impressão que eu tenho é que a nota do Itamaraty, que por sinal eles soltaram ontem, já era mais de meia-noite, né? Parece que essa nota já estava pronta. Eles estavam realmente esperando, até porque o presidente, em um encontro, em uma dessas reuniões que ele faz para a sua militância, ele deixou claro que sempre que o Brasil, que o governo dele tiver um problema, eles precisam achar um culpado. E esse culpado, eles já colocavam a culpa desde o ano passado, depois que o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos denunciar a perseguição política aqui no nosso país. Então, a facada final, digamos assim, foi o Lula soltar essa última bravata, falando da dentadura, né? Como se Donald Trump usasse isso, mas certamente a decisão não foi, acredito que não tenha sido política, porque se fosse política, Donald Trump teria teria segurado essas sanções, Daniel. Ele realmente escutou ali o representante do Departamento do Comércio dos Estados Unidos. Se fosse para taxar, né, ele poderia muito bem ter seguido o pedido do Flávio, mas é aquilo que você já colocou em alguns momentos, né? Se por acaso essas taxas de 25%, 12,5% não fossem aplicadas, jamais o governo brasileiro ia atribuir essa responsabilidade ou até mesmo esse mérito ao senador Flávio Bolsonaro. Já vou ouvir a Guta Pini, o Marcelo Sono pediu a palavra, diga. Só fazer um comentário acerca do secretário de Estado Marco Rubio, a elegância que ele usou em dizer que o presidente Lula colocou o seu ego à frente das negociações. É uma discordância que eu tenho, ele não colocou o ego. E essa é a razão pela qual o Marcos Rubio foi tão elegante. O que ele colocou foi a falta de, ou a baixeza de, patriotismo e caráter, porque a preocupação do presidente Lula não diz respeito aos interesses brasileiros, mas em trazer mais problemas para ele utilizar esses problemas como narrativa de campanha. Basicamente é isso. Esse é o ponto central. Coincidência ou não, nesse texto que foi emitido pelo Palácio Planalto na noite passada, o governo petista diz que esse novo tarifaço é um marco lastimável. Coincidência ou não, me remete ao nome do Marco Rubio. Tem uma rusga, uma briga intensa entre Marco Rubio e o governo petista. Mas, enfim, pode ser apenas uma mera coincidência. Diga, Guta. Me chamou a atenção nesse tweet do Marco Rubio, quando ele diz assim: não haja confusão sobre o motivo da imposição dessa tarifa de 25%. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Isso aqui é muito grave. Você colocar e expor para o mundo que dois países estavam tentando negociar, tratando de práticas comerciais, um sendo investigado por conta de práticas desleais, e que esse país não estava tratando de boa fé. Isso não é simples. Isso aqui, geopoliticamente, não é apenas uma frase solta. Ele disse que o presidente de um país não estava tratando com os Estados Unidos de boa fé. Então, a gente precisa olhar para isso. Os Estados Unidos estão muito cientes do que o Brasil, governado pelo Lula, quer. Qual que é a opção? Qual que é o caminho que o governo do Brasil está levando o nosso país? E está escancarado para o mundo e para todos os brasileiros. Eu também entendo que o Marco Rubio fez essa postagem para tentar dirimir qualquer dúvida em relação
aos motivos da imposição dessa tarifa, porque nós estamos assistindo aí toda essa narrativa, que isso foi construído por conta também da atuação da família Bolsonaro. Então vem o Marco Rubio, que está ciente do processo eleitoral aqui no Brasil, conhece a América Latina como poucos e essa influência do Foro de São Paulo aqui. Então ele sabe muito bem como que a máquina de narrativas iria funcionar, que está funcionando já há tanto tempo. Então ele expressa que o motivo foi a falta de boa-fé. Gente, isso aqui não é trivial. Você expor para o mundo que uma outra nação não está agindo de boa-fé com os Estados Unidos. E não é um país qualquer, nós não estamos falando de um país que tem histórico de conflitos, embates com os Estados Unidos. Pelo contrário, a gente sempre teve uma relação pacífica com os Estados Unidos, um grande parceiro comercial. Só que agora o Brasil está num outro cenário. Ele se colocou num outro cenário e, segundo Marco Rubio, o protagonista disso, o grande responsável disso, é o presidente Lula.